Fala pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Professor Diego Alves aqui no canal Catolicou, o canal mais católico da internet. Eu não tô brincando, este é o canal mais católico da internet. Se você quer discutir superficialidades, bobajadas, não é aqui. Aqui nós falamos de doutrina, de história da igreja, oração, seja nos vídeos ou na aba dos posts. Todo dia eu posto pelo menos 3 ou 4 orações para você. Ângelos, Salve Rainha, Terço da Misericórdia, Oração a São José. Então este é o canal mais católico da internet. Então já deixa o seu gostei, já compartilha com todo mundo, joga no grupo do trabalho, no grupo da igreja, no grupo dos crentes, no grupo dos budistas, no grupo de todo mundo, irmão. Ajuda a evangelizar também, faz esse favor aí, porque hoje nós vamos falar de um assunto deveras importante. Um assunto que tem movimentado os red threads, os neopentecas, os carismáticos, todo mundo, a tiazinha da sua igreja, todo mundo só fala desse assunto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma salva de palmas à palavra de Deus. Palmas na igreja. Pessoal, finalmente vamos falar sobre bater palmas na igreja. Isso é uma coisa que eu sei que deixa muita gente confusa. Afinal, nós podemos ou não bater palmas durante a Santa Missa? A Santa Missa é um espaço para bater palmas? Isso é permitido? Vamos entender um pouquinho agora. O primeiro ponto que nós temos que entender, pessoal, é por que a igreja não é o lugar em si de aplausos. Não é? Não como nós imaginamos, pelo menos, tá? Então, eu quero pegar uma fala do Papa São João 23, uma catequese a partir da fala desse Papa. Em 1963, no quarto domingo da Quaresma, em Ostia, São João 23 protagonizou uma cena que ela nos ajuda a compreender algo essencial sobre a liturgia, né? Pelo entusiasmo, uma igreja cheia de jovens naquele momento. E o Papa, né, sorridente, afetuoso, ele sentiu o calor daquela recepção e ao mesmo tempo ele viu a necessidade de aplicar uma catequese, né, pastoral, paterna, para toda a igreja, claro, principalmente naquela ocasião, mas para toda a igreja. Ele pediu que não se batessem palmas dentro da igreja, nem mesmo para saudar o Papa. E aqui não é uma questão de rigidez não, tá? Mas de consciência do sagrado. Porque João 23, ele não estava rejeitando o carinho do povo, tá? Mas ele estava orientando. Como verdadeiro pastor, ensina que o templo não pertence a quem o ocupa, mas àquele que nele habita. A sua frase latina, vamos lembrar, né? Templo Dei, Templum Dei. Ela não é retórica. É teologia, pessoal. O espaço sagrado pede uma linguagem própria, diferente da praça, do teatro, do estádio. E aqui está o primeiro ponto catequético, né? A liturgia educa o coração. Ela não é expressão espontânea de sentimentos humanos, mas participação no mistério de Deus. Por isso, nem tudo o que é legítimo fora da igreja é adequado dentro dela, né? Vamos concordar com isso. A missa não é a celebração da comunidade sobre si mesma, mas a atualização sacramental do sacrifício indolor de Cristo. Ok?
Esse entendimento, ele não é pré-conciliar nem conservador, pelo contrário, o próprio João 23, que abriu as portas do Concílio Vaticano II, mostra que a renovação não é banalização. A igreja se renova quando aprofunda o mistério, não quando dilui. Certo? São João Paulo II, ele retomará essa mesma lógica décadas depois, ao afirmar que a fidelidade silenciosa às normas litúrgicas é, em si, uma forma de amor à igreja, uma forma eloquente de amor à igreja. O silêncio, nesse contexto, não é ausência de participação, mas ato de fé. Ele reconhece que no altar não está em cena um homem, mas Cristo. E aqui nós tocamos o cerne da questão, gente. O altar do sacrifício. O altar não é uma mesa qualquer. Ele representa o Calvário. É o lugar onde o sacrifício da cruz se torna presente sacramentalmente. Diante disso, a pergunta é inevitável. Qual é a atitude mais coerente diante do sacrifício redentor? A euforia ou a reverência? Vocês estão entendendo? Isto não significa que a liturgia seja triste ou fria. A fé cristã é profundamente alegre, mas a alegria litúrgica não é barulhenta por natureza. Ela é contida, profunda, adorante, orante. Há, sim, momentos previstos pela própria igreja em que o aplauso pode acontecer. E isso mostra que a igreja não é inimiga da alegria. O problema começa quando o aplauso deixa de ser exceção e passa a ser regra. Quando qualquer ocasião vira motivo para exaltação humana. Neste ponto, a catequese precisa ajudar os fiéis a compreender que nem toda emoção deve ser exteriorizada, gravem isso, e que a missa não é um espaço para homenagens pessoais, comemorações sociais ou aplausos automáticos. A participação plena consiste em ser consciente e ativa. E isso é um ponto muito importante, que antes de qualquer coisa nós precisamos ter essa conversão do olhar, sair de si e contemplar o mistério. Assim é necessário reconhecer a diversidade cultural da igreja. Obviamente, em algumas culturas, palmas discretas integradas ao canto podem ser expressão legítima de oração, desde que não rompam o clima de sacralidade. O critério nunca é o gosto pessoal, tá, gente? Mas sempre o mesmo. Isso ajuda ou atrapalha a adoração. E aí temos ocasiões, pessoal, em que a própria liturgia prevê, né? Aplausos. Algumas ocasiões restritas. Por exemplo, a acolhida de um neobatizado, após o consentimento dos noivos, criação de novos cardeais, posses de pároco. Vocês estão entendendo? Portanto, não se trata de um proibicionismo cego, mas de discernimento. O problema é o abuso. Palmas para aniversários, para homilia, para a Bíblia, para qualquer outra coisa, como se a missa fosse um evento social e não um santo sacrifício, devem ser observados. E você vai dizer, olha, mas até para a Bíblia é porque nós fomos educados assim, né? O sacerdote mostra a palavra de Deus, em vez de uma reverência, a gente rompe em aplausos. Eu sei que isso acontece. Há ainda uma necessidade cultural, como já falei, né? Em algumas regiões, especialmente na África e também no Brasil, palmas discretas acabam acompanhando o canto, né? Então, pessoal, é mais uma questão de discernimento, entender o que está acontecendo e assim participarmos plenamente da Santa Missa. Tá legal? Não é uma coisa rígida, um proibicionismo bobo, barato, né? Ultra, mega, blaster conservador. Ficou claro isso? Pois bem, outro sim, pessoal. Nós temos que lembrar, isso é fundamental, que a Santa Missa, ela é o sacrifício.
Ela não é uma festa. Por mais que nosso coração se alegre ao encontrar Jesus Eucarístico e comungar e tudo mais, nós temos que lembrar disso, que nós estamos no sacrifício. Tá legal? E sei também que às vezes é muito complicado para muitas pessoas, porque geralmente são sacerdotes que puxam, né? Eu já cansei de ver isso. Os próprios sacerdotes puxando palmas, né? Batendo palmas, fazendo com que toda a assembleia bata palmas também como se fosse um aniversário. Já vi sacerdote que ele parecia que estava realmente numa pista de dança, sei lá, sabe, eufórico, inclusive. É claro que nem todos participam disso, nós sabemos, mas é preciso que se evite os abusos litúrgicos, tá? É preciso que alguns excessos sejam corrigidos, beleza? O missal, como a gente conversou agora, assim como o catecismo, não diz nada sobre bater palmas. Também não há uma proibição expressa de não bater a palmas, mas é preciso que haja um raciocínio lógico, né? Esse é um ambiente para se bater palmas. Você vai dizer assim, olha, mas tem tanta coisa que acontece, música de Roberto Carlos, parabéns para você, daqui a pouco estão cantando Hilari Hilarie da Xuxa também na missa. Gente, eu sei de tudo isso, tá? Eu sei de tudo isso. O que eu estou concluindo aqui com vocês, nessa parte final do nosso vídeo, é que algumas coisas não precisam estar expressas. Se é um ambiente litúrgico, que se a missa não é como, entre aspas, os cultos protestantes, não há necessidade de se bater palmas. São elementos que foram sendo incorporados de uma maneira muito desregrada, sabe? Eu sei que no culto isso acontece, às vezes o pastor lança uma palavra e aí alguém bate palma, já que começou a bater, termina. Ah, você perdeu a chance de aplaudir a Jesus. Bom, Jesus não precisa ser aplaudido, Jesus não está num palco. Você está entendendo? Jesus não tem essa necessidade de ser aplaudido. Oh, caramba! Tipo, uma pessoa pregou, lançou uma palavra e ele diz que o aplauso é para Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Se você aplaudiu, pode aplaudir mais forte. Então as pessoas meio que são doutrinadas a esses estímulos. Caramba, eu vou bater. Por quê? Se você perguntar, cara, qual é o sentido de você estar batendo palma? Nem todo mundo vai saber. Eu já vi a ocasião de que, enfim, uma autoridade, ele pega a Bíblia, ele beija e mostra para as pessoas, e as pessoas batem palma. Depois ele diz, olha, não era isso que deveria ter sido feito. Entendeu? Não era, mas enfim, né? Foi a primeira vez que eu vi também uma autoridade da igreja dessa instrução. Olha, vocês não deveriam ter feito isso. O que deveria ter feito era isso aqui. Mas tudo bem. Ele falou até de forma paternal, tá? Então percebam, apesar de não falar nada sobre bater palmas, também não existiu uma proibição expressa, é preciso que se entenda o que é o ambiente da Santa Missa, tá? E eu sei que, a depender do seu pároco, ele é o primeiro a bater palma, a pular, a girar, a rodopiar, e, enfim, aí a gente entra numa outra questão, né, pessoal? A questão da formação dos sacerdotes, enfim, desejo às vezes de querer estar além, né? Enfim, já está como persona Christi, que é uma das coisas mais importantes e centrais ali. Muitos têm a necessidade de querer parecer algo mais. Isso é muito triste também. Então, cabe a nós como Assembleia entender. Porque se você está numa igreja em que quando o padre começa pá, e só 3 gatos pingados batem palmas, logo ele para. Ele não vai chegar, olha, você tem que bater. Ele não pode fazer isso. Não há uma instrução que diz que ele deve fazer isso. Então, quando acontecer, se a Assembleia ela foi bem catequizada e só 3 baterem, os outros ficarem assim em posição de reverência, ele logo para. Entendeu? Há lugares também que isso se cria porque as pessoas já estão no embalo. Ah, vambora. E aí apaga a luz também. Aí fica tipo aquelas igrejas church, boate lá, né? Dos protestantes.
Então é assim, se você está numa igreja que as pessoas fazem isso, você já entendeu que nenhum diretório, nenhum catecismo, nem nada, falam de palmas na Santa Missa. Há uma proibição expressa? Não, mas gente, tem coisas que são implícitas e explícitas, né? Não cabe. Mas eu entendo que a espiritualidade mediana no Brasil, em muitas partes, incorporou isso como outras coisas, tá? Então eu não sou o seu pároco, beleza? Então estou te dizendo isso, por isso que eu estou te dando os cenários, inclusive falando de párocos, alguns que fazem, outros não fazem, sem citar nomes, mas eu sei que isso acontece, para que você tenha essa sabedoria, esse discernimento. Então você não precisa bater. Também não ficar de cara feia, pô, fulano tá batendo palmas, eu vou ficar encarando ele. Não, né? Pelo amor de Deus, né? Maturidade também em relação a isso, tá? Então, se você começar a se policiar, já tá muito bom. A mudança começa em nós, beleza? Então, espero ter sido útil. Espero que esse conteúdo tenha sido útil pra você, de fato e de verdade. Tá legal? Nós estamos retornando os vídeos aqui. Compartilha com mais 10 pessoas e a sua curtida é importante, tá? A sua curtida é fundamental. Então compartilha esse vídeo, deixa o seu joinha, tá legal? E joga em todos os grupos da paróquia. Não se esqueça, antes de ir embora, considere ver mais 5 vídeos desse canal. Eu tenho certeza que de todos os vídeos que nós fizemos, incluindo alguns shorts, você vai encontrar algo importante para a sua formação. Lembrando, neste canal nós já temos aulas, sim, aulas com mais de 1 hora completa sobre imagens, a adoração, hierarquia da igreja, sucessão apostólica. Então, eu não tenho dúvida que mais alguns vídeos aqui neste canal vão ser úteis para a sua vida como católico, beleza? Então, Deus abençoe, viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima e nos vemos no próximo vídeo. Turma! Siga nosso perfil e que Deus te abençoe.